Meus irmãos, graça e paz. Estamos alegres por tudo que aprendemos nos 3 primeiros capítulos do livro do Apocalipse. A exposição desses capítulos somou 16 sermões para a nossa edificação. Iremos hoje abordar um tema crucial para as nossas vidas, que é acerca do nosso Deus como Criador, o Deus da criação. O nosso propósito com essa pregação é relembrar aos irmãos que se a criação é obra de Deus, ela deve a Ele a adoração. Isso ficará mais claro à medida que analisarmos o tema sugerido. E para tanto, eu convido você a ler comigo o primeiro versículo do livro do Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 1, onde assim lemos: No princípio criou Deus os céus e a terra. O assunto de hoje é uma verdade doutrinária que desemboca em várias verdades práticas. Essa é uma verdade elementar, fundamental, constituindo um dos pilares do cristianismo. O cristianismo ele é fundamentado em 4 grandes pilares, a saber, a criação, a queda, a redenção e a consumação. Então, falar do Deus Criador destaca o primeiro pilar do cristianismo. E também é um ponto que caracteriza a cosmovisão cristã, a cosmovisão bíblica. Além de ser uma verdade elementar, é também uma verdade esclarecedora, porque esclarece dúvidas e corrige equívocos que acometem a muitos. E ainda é uma verdade consoladora, pois nos leva a entender o significado e o propósito das nossas vidas. Posto isso, passaremos a considerar 4 pontos do nosso sermão. Veremos a definição, a fundamentação, as implicações e a aplicação da verdade de que Deus é o Criador. Então, vamos seguir cada tópico por vez. Primeiro tópico, a sua definição. Deus como Criador significa que Ele é o autor da criação. A criação tem origem no Deus Todo-Poderoso, no Deus vivo. Esse é o nosso primeiro ponto. O segundo tópico diz respeito à sua fundamentação. Não é pouco o embasamento bíblico que sustenta essa verdade, mas devido ao pouco tempo, segue-se apenas algumas referências bíblicas. Temos o texto que lemos inicialmente, Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse é um dos textos mais claros a esse respeito. O primeiro versículo da Bíblia é uma afirmação acerca do Deus Criador. E é interessante salientar que a Bíblia não se preocupa em provar a existência de Deus. Ela parte do princípio que para seus leitores a existência de Deus é um fato concreto, real e indiscutível. Irmãos, isso é maravilhoso. Acompanhe ainda alguns dos inúmeros textos que comprovam evidentemente essa realidade. Ouça o que está escrito em Neemias, capítulo 9, versículo 6. Tu só és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os guardas em vida a todos, e o exército dos céus te adora. No Salmo 90, verso 2, Moisés disse a Deus: Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Em Isaías capítulo 40, versículo 28, o profeta consolou o povo de Deus com as seguintes palavras: Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Quando ameaçados a não ensinar acerca de Jesus Cristo, os irmãos unidos oraram ao Pai dizendo, em Atos capítulo 4, versículo 24, e ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar
e tudo que neles há. Reflito ainda no que está escrito em Atos 14, versículo 15. Ouvindo, porém, isso, os apóstolos, Barnabé e Paulo, rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: varões, por que fazer essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto há neles. Em Apocalipse capítulo 4, versículo 11, Deus é adorado pelo fato de ter criado todas as coisas. Assim lemos: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Em João capítulo 1, versículos 1 ao 3, nos deparamos com as palavras memoráveis escritas por João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O apóstolo Paulo, ao afirmar a preeminência de Cristo, ele escreveu em Colossenses capítulo 1, versículo 16, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Irmãos, o universo não foi resultado do Big Bang, a grande explosão. Deus criou o universo. E acerca da criação do universo, é importante realçar que o Senhor Deus, ele não criou o universo a partir de algo que já havia sido criado antes. Deus, ele criou o universo do nada. Ele não criou com base naquilo que existia, mas criou do nada o universo que passou a existir. E isso aconteceu pelo poder da palavra criadora de Deus. Em Gênesis capítulo 1, versículo 3, está registrado: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Observem o Salmo de número 33, versos 6 e 9. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. Porque falou, e tudo se fez, mandou, e logo tudo apareceu. Finalmente, irmãos, entendemos tudo isso pela fé. Escutem o texto de Hebreus capítulo 11, versículo 3. Pela fé, entendemos que os mundos ou o universo, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Mas além da criação do universo, a Bíblia afirma categoricamente que Deus criou os seres humanos. Ele planejou fazer o homem segundo a sua imagem e semelhança, e assim o fez. Em Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27, somos informados: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Uma observação. Vocês perceberam? Tanto o homem quanto a mulher, ambos foram feitos à imagem de Deus. O homem foi feito do pó da terra, como lemos em Gênesis capítulo 2, versículo 7. E a mulher foi feita da sua costela. Gênesis capítulo 2, versículos 21 e 22. E no Salmo de número 8, verso 5, é afirmado que o ser humano é o pináculo da criação divina. Ou em outras palavras, a coroa da criação. Ouça esse texto da Escritura. Contudo,
pouco menor fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Sendo assim, a teoria de Charles Darwin é enganosa e é aqui descaracterizada. A seleção natural, a evolução das espécies é uma falácia. Na verdade, todas as teorias evolucionistas, o evolucionismo naturalista, deísta e teísta, o homem foi feito por Deus de forma imediata, não através de um processo evolutivo. E aqui, irmãos, vale destacar que a criação de Deus foi criada perfeita. Até porque Deus é perfeito e a sua criação, as suas obras, refletem a sua perfeição. Deus, ao fazer o levantamento da sua obra, ele deu nota máxima para ela. Ouça Gênesis capítulo 1, versículo 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e amanhã o dia sexto. Louvado seja Deus. O terceiro tópico do nosso sermão tem a ver com as implicações dessa verdade. Existe alguma implicação de ser Deus o Criador? Com certeza sim. E como temos feito até aqui, devido ao pouco tempo, irei alistar apenas algumas das implicações de ser Deus o Criador. A primeira implicação é que o Criador é o único Deus verdadeiro. Não existe outro Deus verdadeiro, apenas o Criador. O salmista reconhece isso quando no Salmo de número 96, verso 5, declarou: porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Como vimos no início de Neemias capítulo 9, versículo 6, tu só és Senhor. Sendo assim, o fato de ser Deus o Criador ressalta a divindade verdadeira e única do Deus vivo. O apóstolo Paulo pregou para os atenienses e disse em Atos capítulo 17, versículo 24, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Se você ainda não serve ao Deus verdadeiro, deixe os ídolos e se entregue inteiramente ao Deus Criador através de Jesus Cristo. Bem-aventurado é aquele que serve ao Deus Criador, porque só Ele é Deus. A segunda implicação é que o Criador é o Senhor da criação. Essa implicação ela é muito importante. Se nós lermos o Salmo de número 47, versos 7 e 8, nós encontramos algo maravilhoso. Assim está escrito: pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Irmãos, quem é soberano sobre a criação? O Criador. Embora o maligno é o Deus desse século, dessa era, desse mundo, não significa que ele tem um controle da criação. A ação de Satanás, do maligno, está limitada ao controle soberano de Deus. Lembrando que o maligno é uma criatura, mas Deus é o Criador. Ele é o Senhor da criação. Observem o que disse o salmista no Salmo de número 115, verso 3. Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Ele tem autoridade inquestionável sobre a sua criação. Ele é Senhor e reino soberano. Analise a maneira como Cristo se reportou ao Pai em oração, em Mateus capítulo 11, versículo 25. Naquele tempo, respondendo Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Deus é o Senhor da criação.
Deus tem absoluta autoridade e governa toda a sua criação. Ele enviou uma grande tempestade, de modo que o navio onde Jonas se encontrava estava para quebrar-se. Ele foi quem aplacou a tempestade após Jonas ter sido lançado ao mar, porque ele é o Senhor da criação. Ele enviou um grande peixe para engolir Jonas. Depois o peixe o lançou fora a mando de Deus, porque ele é o Senhor da criação. Ele fez nascer uma boboreira, enviou um bicho que obedientemente comeu aquela boboreira. Por quê? Porque o Senhor, ele é soberano sobre a criação. Observem como a criação obedeceu a Deus, ao passo que Jonas estava desobedecendo. Mas a pergunta é a seguinte: você tem obedecido à vontade de Deus, do Senhor da criação? Você tem se submetido ao senhorio do Criador? Reflita sobre isso nesse momento. O Criador, ele é o Senhor da criação. E por ele ser o Criador, a criação é propriedade dele. O Criador tem direito sobre toda a sua criação. Tudo pertence a ele. No Salmo 24, versos 1 e 2, isso fica bastante claro. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Mas por que tudo é do Senhor? Ouça a resposta no verso 2. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Irmãos, tudo pertence a ele, porque foi ele quem criou. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 26, Paulo confirma: porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E Paulo, ao saber que Cristo é Deus com o Pai, assim escreveu em Colossenses capítulo 1, versículo 16, como já vimos: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele, para ele. Porque o Criador é o Senhor da criação e ele tem propriedade, ele tem domínio sobre ela. A criação é propriedade de Deus. Vocês perceberam? Tudo foi criado por ele, por Cristo e também para ele. As pessoas podem comprar casas, fazer aquisição de lotes, mas nós somos mordomos, meros administradores daquilo que pertence ao Criador. E saibam que prestaremos contra ele da nossa administração. A Bíblia diz que Deus há de trazer a juízo toda obra, até tudo que esteja encoberto, quer seja bom, quer seja mal. E uma outra implicação que podemos destacar é que o Criador cuida da sua criação. A criação é alvo da providência divina. Existe uma teoria falaciosa que ensina que Deus criou tudo, que ele é maior do que a criação, mas ao criar todas as coisas, ele se distanciou da sua obra e não mais se interage com ela. Isso é chamado de deísmo. Mas a Escritura ensina que o Criador interage sim com a sua criação. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que foi o nosso texto inicial, o texto basilar, quando diz que Deus criou o céu e a terra, esse verbo, esse termo criou, expressa também que ele sustenta a sua criação constantemente. Logo, ele é o criador, mas também o mantenedor. Ele cuida, ele sustenta a criação. Ouça alguns textos que reforçam a providência de Deus em cuidar da sua criação. Salmo 104, verso 14. Ele faz crescer a erva para os animais e a verdura para o serviço do homem, para que tire da terra o alimento. Vocês perceberam como Deus cuida da criação? Em Mateus 6,26, Jesus explicou uma das razões porque os seus discípulos não devem andar ansiosos. E sabe qual foi a razão? Porque o Pai cuida da sua criação. Disse Jesus: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Irmãos amados,
Deus cuida da criação de fato. Ele alimentou Israel enquanto Israel peregrinava no deserto. Ele fez água sair da rocha para aquele povo beber. Sansão, após uma grande batalha, desfalecendo de sede, Deus fez também água sair da rocha e saciou a sua sede. Deus sustentou Elias através dos corvos, depois através de uma viúva. Ele quem sustenta a sua criação. O apóstolo Paulo pregou aos atenienses em Atos 17, 25, dizendo: nem tampouco é servido por mão de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Como alguém ousa dizer que depende do seu emprego, do seu salário, sendo que é Deus quem dá todas as coisas, inclusive o trabalho e toda a provisão? Temos que ter isso categorizado em nossas mentes, irmãos. A criação não subsiste sem Deus. Lemos em Colossenses capítulo 1, versículo 17. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Em Hebreus capítulo 11, versículo 3, lemos: o qual, sendo o resplendor da sua glória, e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, ele é o sustentador, o mantenedor, provedor. E se alguém querer mais uma evidência do cuidado do Criador, eu poderia dizer para ele que você, que me ouve agora, é um exemplo vívido e vivo do cuidado de Deus. Nós dependemos do Criador. Partimos agora para o quarto tópico, a aplicação. Como devemos reagir diante dessa verdade que Deus é o Criador? Para essa pergunta, tenho apenas uma resposta. E a resposta bíblica primordial é: devemos adorar a Deus. Se perguntarmos qual o propósito pelo qual Deus criou todas as coisas, a resposta é essa: para a sua glória. Deus criou a criação com essa finalidade. A criação deve a Deus a adoração. Ouça alguns textos bíblicos que ratificam esse propósito, essa finalidade. Neemias 9,6, que nós já citamos: tu só és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os guardas em vida a todos, e o exército dos céus te adora. Percebam, Deus cria todas as coisas, e o texto é enfático: e o exército dos céus te adora. A criação adora o Criador. Salmo 19:1 está escrito: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Salmo 95, verso 6: ó vinde, adoremos e prostemos-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Perceber a reação da criação? Nós somos conclamados, irmãos, a adorar aquele que nos criou. Salmo 150, verso 6: tudo quanto tem fôlego, louva ao Senhor, louvai ao Senhor. Isaías 43, 21: esse povo que formei para mim, para que me desse louvor. Mateus 5,16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Romanos 11,36: porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. O texto clássico, muito conhecido por nós outros, 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Apocalipse 4, 11, já citado também: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Percebeu qual é o propósito da sua vida?
Sabe por que muitas pessoas estão em crise existencial? Porque elas não cumprem o propósito para o qual foram criadas. O homem, o ser humano, toda a criação foi criado para a glória de Deus. Nós sabemos que Adão e a sua esposa foram criados perfeitos, num ambiente perfeito e com um relacionamento perfeito. Mas também sabemos que o casal criado perfeito pecou contra Deus. E todos os seres humanos pecaram em Adão. Romanos 3,23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 5,12, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado do mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Eclesiastes 7,29, eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Mas como viver para a glória de Deus, sendo que todos os seres humanos são pecadores? Irmãos, você que me ouve agora, somente através da fé em Jesus Cristo. Se você ainda não é cristão, creia em Cristo. Se arrependa por não viver para a glória de Deus. E em Cristo, cumpra o propósito principal da sua vida, que é glorificar a Deus. Em Hebreus capítulo 3, versículo 15, está escrito: portanto, ofereçamos sempre por Ele, por Cristo, a Deus, sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome.